Essa parte agora é um pouco mais extensa, mas ainda está dentro do mesmo tema. E a pergunta que é uma pergunta que está dentro daquela grande pergunta inicial, que é a pergunta número 1, qual é o fim principal do homem? A pergunta agora é uma pergunta dentro desse estudo. De quantas maneiras podemos glorificar a Deus? Quantas maneiras você acha que podemos glorificar a Deus? Thomas Watson nos ofereceu em seu comentário 17 maneiras. 17 maneiras de glorificar a Deus. Rapidamente. A primeira, glorificamos a Deus desejando somente a sua glória. Deus é glorificado quando se busca somente a sua glória. Uma coisa é promover a glória de Deus, outra é desejá-la. Deus deve ser o alvo principal de todas as nossas atitudes, assim como foi Cristo. Cristo disse, nosso Senhor disse, eu não procuro a minha própria glória, mas a glória de quem me enviou. João 8:50 e também 7:18. Quando nós, pecadores, caímos em pecado e não buscamos a glória de Deus tão somente, acontece o que está em Mateus, capítulo 6, verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta. Ou seja, ao dar esmola aos pobres, não busque a honra e o aplauso vindo dos homens. Não espere receber glória dos homens. No mesmo livro de Mateus, capítulo 6, diz que essas pessoas que dão esmolas, que fazem caridade em troca de honra humana, a própria palavra revelada diz que eles já receberam a recompensa. Deus não precisa dar mais nada a eles. A recomendação do autor, muito prático na aplicação, ele diz, prefira a glória de Deus acima de todas as outras coisas. Prefira a glória de Deus acima do respeito, das posses e dos relacionamentos. Quando a glória de Deus competir com essas coisas, devemos preferir a glória de Deus. Se os nossos relacionamentos se interpuserem em nossa caminhada para o céu, devemos pular sobre eles ou pisá-los. Em casos extremos, é como se um filho deixasse de ser filho ou esquecesse de que é filho do seu pai. A recomendação é, procure a glória de Deus. Procure a glória de Deus. Procuramos a glória de Deus quando nos alegramos pelo fato de que essa glória se opõe à nossa glória. Hoje em dia, fazendo uma contextualização para os nossos dias que estamos tão cercados de tantas doutrinas estranhas à fé histórica, é até estranho nos depararmos com um texto como esse, que diz o seguinte: sinto-me contente em ser um perdedor se o Senhor for um vencedor. Ou melhor, sinto-me contente em ser um perdedor se o Senhor for o vencedor. Será que você consegue dizer
desejo, Senhor, o melhor para a sua glória. O nosso querido Salvador disse: não seja como eu quero, e assim como tu queres. Mateus 26, 39. Cristo Jesus disse em João 12, 28: Pai, glorifica o teu nome. E o nome do Pai foi glorificado na obediência e no sofrimento do Senhor. Procuramos a glória de Deus quando nos contentamos que os outros brilhem mais do que nós por seus dons e suas honras, para que a glória de Deus cresça. Na época do apóstolo Paulo, ele disse que falsos mestres estavam pregando a Cristo por inveja. E eles tinham inveja de Paulo e afirmavam que eram melhores do que Paulo. E o que foi que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 15 e verso 18? Alguns proclamam a Cristo por inveja e porfia. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ou seja, Paulo diz que Cristo foi pregado e que Deus recebeu glória. E essa era a sua alegria. Independente se eles depreciavam Paulo, se eles estavam pregando a Cristo e se Deus estava recebendo glória, Paulo se alegrava com isso. O autor aqui diz: que minha luz se apague se o sol da retidão não brilhar.